Hoje foi dia de assistência judiciária, eu participei do plantão da triagem aqui na minha subseção e foi uma experiência muito legal, foi uma experiência engraçada também. Primeiramente, assim, eu fiquei muito contente, né? Quando eu cheguei, já tinha pessoas na porta, eu cheguei 1 hora mais cedo porque eu combinei de encontrar com outro advogado, que foi meu colega na faculdade, e a gente acabou caindo juntos para fazer o plantão, e a gente combinou de chegar 1 hora mais cedo para tomar um café. Então o atendimento estava marcado para as 8h30. Eu cheguei lá por volta das 7h30, já tinha gente na porta esperando abrir. Bom, eu saí, vi aquelas pessoas com aquela cara de preocupada, aquele semblante e tal, estacionei o carro bem na frente, desci do carro, dei aquele bom dia efusivo para levantar o astral. As pessoas responderam, né? Eu falei, é hoje? Eu falei, é hoje, doutor, vamos que vamos, tem que resolver o meu problema aqui. Então falei, vou tomar um café, daqui a pouco a gente já começa o atendimento, etc. Fui lá, tomei meu café, o atendimento começou. Assim que começou, veio uma das pessoas que estava na fila lá, uma senhora que estava acompanhada do seu filho adulto, mais que, assim, adulto 19 anos, mas que ela tá ali ajudando do lado, etc, pro menino não resguardar os interesses dele, né? Chegou para mim e falou assim, doutor, por favor, dá um jeito de eu ser atendida pelo senhor, eu quero ser atendida pelo senhor. Falei, tá bom, tudo bem, a gente dá um jeito aqui. Então passou algumas pessoas na frente dela lá na fila para ela poder ser atendida por mim. Enfim, a gente fez o atendimento. Ela gostaria muito que eu fosse o advogado dela, mas não é assim que funciona. Uma vez feita a triagem, a ficha dela é encaminhada para a coordenação, e a coordenação, né, designa um advogado, indica um advogado para cuidar do problema dessa pessoa. Essa pessoa não caiu comigo, né? Pelo que eu vi, já foi indicado uma outra colega para atendê-la. Mas assim, eu fiquei... É sempre interessante quando a gente tem a oportunidade de se deparar com situações reais da vida das pessoas, e a gente tem a oportunidade de enxergar certos problemas que às vezes a gente não passa, né? Eu, desde sempre, eu gosto de ler biografias, né? Acho que depois da Bíblia, os livros que eu mais gosto de ler são biografias. Eu acho até que eu tenho mesmo aqui 2 aqui ao alcance, né? Acho que foram as últimas 2 que eu li, as últimas 2 biografias. Uma do Rock Hudson, aquele ator do filme Assim Caminha a Humanidade, né? O título original Giant, de 56. E o John, né? É uma biografia do John Lennon, escrita pela Cynthia Lennon, que foi a primeira esposa dele. Foram as últimas 2 biografias. Na verdade tem até uma outra aqui, que é a da Marilyn Monroe e do Kennedy, né? Do John Kennedy. Conta ali a história do relacionamento deles, enfim. E deixa aqui mesmo, depois eu guardo. É muito interessante quando a gente tem a oportunidade de se deparar com os problemas das pessoas, né? Vistos assim, principalmente da perspectiva delas. As pessoas passam por coisas que a gente precisa enxergar, né? Para saber exatamente onde a gente está situado na fila do pão, né? Para que lado que o mundo gira. Às vezes o mundo gira por um lado para uma pessoa, para o outro lado para outra, enfim. O primeiro caso já me surpreendeu. Foi o caso de uma moça que está desempregada, que perdeu a guarda do filhinho para o pai da criança e agora está sendo cobrada de pensão dele, está sendo executada. Ela recebeu ali uma citação, né, em relação à execução de alimentos para o menor, né? Acho que é 300 e poucos reais que ela está sendo cobrada por mês de pensão. E o juízo era uma carta precatória, veio de uma outra comarca. O juízo converteu o rito, né, da prisão para o rito da penhora, e ela precisa se defender. Ela está desempregada, não tem de onde tirar o dinheiro a princípio. Eu perguntei por quê, né?
tomei a liberdade de perguntar por que a criança não está com ela. Ela disse que o pai muito rapidamente conseguiu a guarda unilateral porque a mãe dela, a avó da criança, tinha dado uma surra no menino e enfim. A gente acaba, é óbvio, né? A gente só sabe um lado da questão, né? A gente não tem os dois lados ali, mas essa foi a versão. Mas mesmo assim eu achei interessante porque normalmente a gente se depara com o inverso, né? É o pai que está sendo cobrado da pensão por parte, né, da mãe da criança. Nesse caso era a mãe sendo cobrada. O segundo caso foi esse caso da senhora que pediu para ser atendida por mim, né? O menino dela está com 19 anos, filho único de um homem que também era filho único. Morreu primeiro a avó do menino, depois morreu o avô do menino em questão de semanas. Com mais algumas semanas morreu o pai do menino. E pelo visto deixou 2 herdeiros, a companheira e o menino. Tem um imóvel onde a viúva, a companheira viúva, ela ainda está morando. Tem uma outra pessoa que mora lá de favor, por concessão da viúva, e o menino precisa que seja feito um inventário e que a casa, enfim, resolva-se o que vai fazer com o imóvel, se vai ser desocupado, enfim, o que pode ser feito para resguardar ali os direitos dele de propriedade e de posse em relação ao imóvel. Parece que o pai também tinha alguns negócios e ele teria feito um acordo informal com a viúva do pai, no sentido de que ela ficaria apenas com os negócios e o menino ficaria apenas com o imóvel, né? Ele quer formalizar essa questão. O terceiro caso foi assim, já é mais comum de ver, né? Uma moça cobrando pensão do pai do filho dela, um menino pequenininho, né? A mãe ripando, dando duro, mora sozinha, paga aluguel, tá ali com o menino, tem um emprego modesto, toda a sua renda comprometida, e uma das despesas que ela tem com a criança é de R$350 mensais para uma cuidadora. E a única ajuda financeira que o pai dá para a criança, segundo ela, é R$175, que é metade do valor da cuidadora. Então, enfim, quem tem filhos, mesmo que o pai pague regularmente esses R$175, quem tem filhos sabe que é um valor muito pequeno, tendo em vista as necessidades dos filhos, né, em geral, né? É um valor muito pequeno, né? Enfim. O quarto caso que já foi o mais interessante, né? O quarto caso foi o mais interessante e engraçado, né? Eu paguei um mico, rapaz. Chegou lá o rapaz, né? Ele parecia bem-humorado, eu estava bem-humorado também, né? Então ele foi chegando: ô doutor, bom dia. Eu falei: bom dia, querido, tudo bem? Ah, tudo bem. Eu falei: senta, quer um café, quer uma água e tal? Não, doutor, tô ótimo. Eu falei: e aí, o que eu posso te ajudar? Antes de mais nada, como você chama? Aí ele falou assim: meu nome é Tafarel. Eu falei: é mesmo? Opa, sai que é sua, Tafarel. Aí ele ficou sério e falou pra mim assim: é exatamente por causa disso que eu tô aqui. Eu fiquei assustado, né? Falei: como assim? Aí ele disse assim: eu quero mudar o meu nome, é pra isso que eu quero um advogado. Aí eu já pus a mão na cabeça e falei: ô, meu querido, desculpa, perdão, desculpa pela brincadeira, eu não queria te aborrecer, não queria te ofender, não queria te chatear, peço perdão pra você, eu fiz uma brincadeira inadvertidamente, me desculpa, tá bom? Ele, bem sério, já não tava mais bem humorado, tava sério, falou: não, tudo bem, não tem problema, o senhor não sabia, mas é isso que eu vim fazer aqui, eu quero um advogado pra mudar o meu nome. Falei: tá bom, sem problema. Então a gente, né, vai aprendendo, né? Às vezes a gente se solta muito, né, na hora do trato pessoal com as pessoas, né? A gente acaba se identificando com as pessoas, a gente às vezes se solta demais e acaba dando alguns escorregões, né? Mas foi uma experiência para mim muito enriquecedora, porque é muito interessante quando a gente tem a oportunidade
de ver as pessoas olharem para nós com esperança, né? Eu me lembro, acho que se eu não me engano é em Mateus 6,34, Marcos 6,34 na Bíblia, que diz que Jesus se deparou com uma multidão de pessoas que o procuravam para pedir ajuda, e ele sentiu pena dessas pessoas porque elas andavam esfoladas de um lado para o outro como ovelhas sem pastor. E muitas das pessoas que estão na fila da assistência judiciária, elas se encontram nesse tipo de situação. Elas se encontram esfoladas, né, de um lado para o outro, como ovelhas sem pastor, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda. Pessoas que têm ali uma renda mensal muito baixa, muito pequena, muito modesta, que vivem ali no fio da navalha e que se deparam com situações em que elas precisam, né, de assistência jurídica, elas precisam de um advogado, de alguém para desenrolar uma questão prática da vida delas, e elas não têm dinheiro para pagar. Então, não apenas levar a cabo os processos e receber o valor da assistência judiciária, embora o valor seja modesto para o advogado, a gente sabe que para aquela pessoa, se ela tivesse que pagar, aquele valor seria alto, mas o atendimento em si, a triagem, já é um momento muito importante. Eu assim encarei, porque é a oportunidade em que você tem de olhar no olho da pessoa, né? de ter ali o primeiro contato com ela, de passar para ela uma primeira impressão de como ela vai ser tratada, certo? Pelo profissional do direito, mesmo pela máquina judiciária, né? É uma situação em que a gente tem uma oportunidade de dar algum tipo de alento para essa pessoa. Embora, obviamente, não sejamos nós que resolveremos o problema dela muitas vezes, né? Se for, assim, uma atividade de fim, tudo bem, está na nossa mão. Mas, na maioria das vezes, é uma atividade de meio. Então, a decisão final não é nossa, a decisão final é de um juiz, etc. E a gente está ali apenas intermediando, né? A palavra advogar, né, vem do latim advocare, né, que é pela voz de, usando a voz de. Então a pessoa, nós vamos apenas emprestar a nossa voz para que a pessoa fale com as autoridades, né? Enfim, possa desenrolar ali o problema dela, possa fazer os seus pedidos. Foi uma experiência que eu gostei bastante, espero ter a oportunidade de fazer isso mais vezes. É uma experiência que realmente nos aproxima mais da nossa humanidade, faz com que a gente sempre mantenha o pé no chão, embora obviamente ninguém trabalha de graça, a gente está sempre buscando lucro, a gente está sempre buscando a nossa vantagem, o nosso progresso, enfim, a nossa ascensão profissional, mas pelo menos um dos pés a gente precisa sempre manter no chão, porque por mais difícil que seja a nossa situação, sempre tem pessoas que estão muito pior, né, do que nós, e que pessoas a quem a gente pode ajudar, né, por um momento que seja, tá bom? Juliano de Henrique Mello, advogado nas áreas civil e criminal, muito obrigado pela sua atenção, a gente volta com mais vídeos.